Olá, me chamo Wesley e sou membro e bolsista do PET. E hoje eu falarei um pouco sobre a captação de água de chuva. Bom, a captação da água da chuva é uma técnica muito antiga e que se tornou comum devido à sua qualidade e por reduzir a demanda por água tratada. E vale lembrar que, apesar da água da chuva ser pura, é preciso se atentar aos riscos de bebê-la, pois essa água pode ser contaminada no caminho que ela percorre até o reservatório, ou seja, é muito importante prestar atenção na qualidade do ar, a limpeza do telhado, das calhas, das tubulações e tal. Por ser o solvente universal, a água absorve os contaminantes e os minerais nele. Isso significa que é importante prestar atenção também ao reservatório, pois neste podem haver outros contaminantes, como óleo, animais, matéria orgânica. E por isso, quando a água for destinada para o consumo humano, é necessário o seu tratamento para remover os contaminantes nocivos e patógenos. A captação da água da chuva pode ajudar a controlar o volume de água de chuvas torrenciais, e assim ela diminui o impacto da erosão, de enchentes, de desmoronamentos e etc. Ela também diminui o risco de contaminação da água, seja de rios ou da água subterrânea, por poluentes como pesticidas, fertilizantes e derivados do petróleo, entre outros. E é importante lembrar da responsabilidade que se deve ter com o uso e a manutenção do sistema de captação. Essa responsabilidade inclui a limpeza da cobertura, a limpeza de calhas do reservatório, a manutenção de bombas e a manutenção do sistema de filtração. Os métodos, tecnologias e a complexidade do sistema de captação, eles dependem do uso ao qual será atribuído. Ou seja, pode variar desde baldes plásticos usados para a irrigação do jardim até grandes reservatórios de captação, que podem ser utilizados para todos os fins domésticos e até mesmo para cultivo. E segundo dados da ONU de 2015, a escassez de água poderá afetar 2/3 da população mundial em 2050. Isso significa que serão necessários novos sistemas de abastecimento para garantir a água potável para todos. Entre os elementos do sistema de captação e armazenamento de água da chuva, as cisternas se destacam por serem bem comuns, e elas cumprem o papel de armazenar água para os períodos de estiagem e para o consumo próprio. Nesse sistema, a água da chuva captada no telhado, ela passa por um filtro que a separa de resíduos maiores, como folhas, e depois disso, parte da água que contém a maior parte das impurezas, ela é descartada em um reservatório e o restante passa por um filtro ainda mais fino que retém as impurezas menores e vai para um reservatório onde ela será tratada com cloro. O seu uso é muito comum nas zonas rurais, principalmente no Nordeste, e lá é comum que as pessoas utilizem apenas um filtro simples para separar a água de resíduos maiores. Já na zona urbana, a atenção para o tratamento da água deve ser maior devido à poluição do ar e de resíduos presentes nos telhados. Por ser proveniente da chuva, a água obtida não é considerada potável. Ainda assim, você pode usá-la nas suas tarefas domésticas, como lavar a calçada e o carro, por exemplo. Esse sistema ajuda também a conter enchentes. Por exemplo, numa região que sofre com alagamentos, as cisternas absorvem a água da chuva, que não conseguiria retornar ao seu ciclo, e ainda diminui o volume de água da chuva no esgoto. Assim, dessa forma, os sistemas de captação de água da chuva podem criar uma cultura de sustentabilidade ecológica nas construções, o que poderá garantir ganhos significativos de abastecimento no futuro, podendo substituir parcial ou integralmente as fontes superficiais e subterrâneas de água. No Brasil, a NBR 15527 fornece requisitos para o aproveitamento de água da chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis como descargas em bacias sanitárias, lavagem de veículos, limpeza de calçadas e ruas e etc. Entre os requisitos da norma estão
que as calhas e condutores horizontais e verticais devem atender a NBR 10844. Devem ser instalados dispositivos para remoção de detritos, como grades e telas, e essas devem atender a NBR 12213. Os reservatórios devem atender a NBR 12217. O sistema de distribuição de água da chuva deve ser independente do sistema de água potável, não permitindo a conexão cruzada, de acordo com a NBR 5626. E quando necessário o bombeamento, esse deve atender a NBR 12214, ou seja, para cada elemento e operação da construção do sistema de captação de água da chuva, é importante seguir outras normas seguir as normas correspondentes a cada um desses elementos e procedimentos. Agora eu vou falar um pouco das vantagens. A primeira é que ela é de fácil manutenção. A manutenção do sistema de captação consiste em fazer uma limpeza anual da calha, da tubulação e do tanque, que consiste geralmente em remover folhas e sujeira. Os filtros utilizados eles precisam ser inspecionados a cada 3 meses ou mais, e os tanques devem ser monitorados para a detecção de rachaduras. Essas são tarefas de baixo custo e são simples, e na maior parte ela não requer uma mão de obra especializada. Então o próprio morador ele pode, com um pouco de cuidado, ele pode fazer essa manutenção. Outra vantagem é que contribui para a preservação do meio ambiente. A presença de projetos de coleta de água da chuva, eles ajudam a limitar a erosão do solo, o escoamento superficial de chuvas torrenciais, como eu já falei antes, e também ajudam a diminuir a contaminação da água da superfície. Além disso, ela dá às pessoas uma lição completa sobre o uso e a conservação da água, já que elas podem ver simplesmente a quantidade de água que o clima local produz. E outra vantagem é que ela agrega valor ao imóvel. Ou seja, vale ressaltar que as instalações de projetos de coleta de água da chuva, eles acabam compensando o seu custo, pois diminui o uso de água da rede de abastecimento e ainda contribui para diversos aspectos ambientais, já citados anteriormente. E além disso, esses sistemas agregam valor ao imóvel. Agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens. A primeira desvantagem é a questão das chuvas imprevisíveis. Se em uma área, essa área tem precipitações limitadas, pode ser difícil armazenar água suficiente para enfrentar os períodos de seca, a não ser que sejam feitos grandes tanques de armazenamento. A segunda desvantagem é o custo. E assim, isso depende de projeto para projeto. Ou seja, quanto mais complexo é o projeto, maior é a necessidade de uma mão de obra especializada, de equipamentos mais sofisticados, e consequentemente maior vai ser o preço. Por exemplo, em comunidades rurais é comum que os próprios moradores eles fazem mutirões e eles constroem suas próprias cisternas por conta própria, o que sai bem mais em conta. Porém, corre alguns riscos, se a mão de obra não tiver experiência nesse tipo de construção. Já num sistema de captação predial, numa zona urbana, claro, há uma necessidade maior do uso de bombas, de filtros, sistema de distribuição própria, e há uma maior responsabilidade sobre a questão da qualidade da água, porque ela será utilizada por um maior número de pessoas e tal. Então, esse projeto ele tem que ser bem mais complexo, tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer. Então era isso, espero que vocês tenham entendido. E eu agradeço ao MEC e ao PET Saneamento Ambiental por essa oportunidade de desenvolver esse trabalho e mostrar aqui para vocês. Obrigado.